Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo aqui do Centro de Espiritualidade Josefina em Apucarana, Paraná, ao lado do Santuário São José. Este é o canal Querigma e Catequese. Liturgia Dominical, leituras e contextos. Nós estamos no tempo comum na liturgia, a liturgia do ano litúrgico C, destacando o Evangelho segundo Lucas nos domingos, mas não de modo exclusivo, de modo mais intenso, mas não exclusivo. Vamos então ver a primeira leitura, que é do livro de Neemias. Neemias, o capítulo 8, e vários versículos escolhidos, porque eles, às vezes, têm uma extensão diferente, ou são pontuados de maneira um pouco difícil. Então, para que a leitura flua melhor, se escolhe de modo particular os versículos que vão ser proclamados. Mas é esta a leitura. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para este fim. Estando neste lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus. E explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, os levitas que instruíram o povo, disseram: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e reparti com aqueles que nada prepararam, pois esse dia é santo para o nosso Deus. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Esse trecho do livro do Neemias é um dos meus trechos prediletos do Antigo Testamento. Na realidade, quando eu lecionava Sagrada Escritura na faculdade, no momento eu não estou lecionando, mas eu utilizava esse texto como um dos pontos de partida para a história do povo da aliança. Porque o povo da aliança tem momentos significativos. De modo especial, ele tem
dois momentos significativos. Um deles é a Assembleia de Siquém. No livro de Josué, capítulo 24, o último capítulo. Josué, antes de entrar na Terra Prometida, depois do êxodo e de décadas andando pelo deserto, Josué se coloca perante o povo e exorta o povo a uma nova atitude perante um novo mundo que começa com a entrada deles nesta terra. Aquela é a Assembleia de Siquém, proposta, dirigida por Josué. Outra assembleia é justamente esta. A assembleia liderada por Esdras e Neemias, que inicia o período depois do exílio. Vamos lembrar um pouquinho na história do povo da aliança, na história de Israel. Aconteceu o seguinte. No ano 720 a.C., o reino do norte, chamado Israel, com capital em Samaria, que tinha reis que já não eram da descendência de Davi, e que ouviu o anúncio de muitos profetas, como Elias, Eliseu, Amós, Oséias, que exortaram aquele povo e os seus reis à mudança de vida, à conversão, à fidelidade ao único Deus verdadeiro. Este reino deixa de existir. No ano 720 a.C., invadidos pelo reino da Assíria. E acabou a história deste reino. Mas existia o reino do sul, o reino de Judá. Este reino mantinha a dinastia davídica. Os reis eram descendentes de Davi. Não quero dizer que eles eram bonzinhos, não, hein? Eram todos reis muito negativos, muito ruins. Ali anunciaram profetas como Isaías, como Miqueias e outros profetas, que anunciavam também a futura destruição se não houvesse uma mudança de comportamento. Jeremias anunciou a destruição um pouco antes dela acontecer. E ela aconteceu. No ano 596 vem Babilônia, que havia conquistado o Império Assírio, e agora vem Babilônia e invade Jerusalém. Tira o rei Joiaquim e leva para o exílio, é o rei de Judá no exílio, coloca um parente de Joiaquim, Sedecias, que é uma espécie de rei fantoche, descendente de Davi, mas um rei ali para, mais ou menos, tomar conta das coisas. E deve prestar contas ao rei de Babilônia. Então eles podem viver mais ou menos ali bem. Só que Sedecias é orgulhoso, além de ser muito estúpido também, e não ter inteligência. E ele acaba conduzindo, depois de 10 anos, acaba conduzindo o povo à ruína. Jeremias anunciou, Jeremias indicou, Jeremias exortou, Jeremias corrigiu, mas as coisas não mudaram. Aí volta o rei, volta o Império Babilônico, vem Nabucodonosor, toma posse de Jerusalém, arrasa o templo, Jerusalém, os arredores, o rei Sedecias corre, foge, mas é pego no deserto, é levado para Damasco, ele vê os seus filhos serem mortos na sua frente, ele não tem mais descendência, portanto, e depois ele tem os olhos furados, ele morre na desgraça, e a história do povo da aliança acaba, porque agora eles foram deportados para Babilônia. E lá eles vão ficar durante décadas. Eles ficaram lá aproximadamente 70 anos. São várias gerações que acontecem em 70 anos. E as palavras dos profetas que anunciavam um retorno, uma restauração, são cultivadas, são lembradas, são valorizadas. Mas as pessoas que estão lá, Babilônia perde o poder e é tomada por um novo império, o Império Persa, que é governado por gente mais inteligente do que os babilônios. Então, eles não querem ter prisioneiros lá.
Eles querem ter parceiros. Então eles dão liberdade para os judeus que estavam por lá. E os judeus podem fazer as suas vidas, podem construir as suas casas, fazer os seus comércios. Então eles ficam muito bem ali. E de fato eles vão permanecer ali durante séculos, durante muitos séculos. Criarão até tradições importantes naquela região, que é a região do que hoje se chama Iraque. Pois é. Mas aí vem a palavra dos profetas que anunciavam um retorno. O retorno de um resto. O resto de Israel. E o resto? O resto é aquilo que sobra. Então, liderados por alguns visionários, entre eles Zorobabel, filho de Joiaquim, o rei que havia sido extraditado, deportado para a Babilônia. Lá ele foi rei no exílio, ele também teve descendentes, e um deles lá na frente é Zorobabel. Zorobabel é um governante, é um político, tem prestígio ali no reino persa agora. Então ele conduz um grupo de pessoas que não têm posses, não têm muitas perspectivas, não é um grupo como a palavra anunciava, o resto de Israel. E eles vão à Terra Prometida, eles voltam para Jerusalém, e eles começam a reconstruir com o patrocínio do rei da Pérsia, o rei Ciro. E depois de muito esforço e depois de muita aplicação, de muita intensidade, eles conseguem restabelecer o altar onde se faziam os sacrifícios no antigo templo. Isso foi no ano 520. E eles recomeçam o culto em cima daquele altar. E recomeçam a fazer também o templo patrocinados, uma grande sorte esta, né? Patrocinados pelo Império Persa, que não quer inimigos, quer aliados. Então era vantagem para o Império ter aqueles que foram lá para a antiga Judá como aliados. E ali começa um novo território, uma nova habitação, uma nova história, que agora é chamada de Judeia. E este é o momento, a leitura que nós ouvimos nesta assembleia, a assembleia liderada pelo governador Neemias, Zorobabel já passou, Neemias, e pelo sacerdote e escriba Esdras. Esse Esdras é um personagem absurdamente importante, porque ele tem duas coisas. Ele é sacerdote e ele é escriba. Ele está ligado ao culto, ao sacrifício, e ele está ligado à palavra, à lei. E é justamente isso que vai caracterizar daqui para frente. Nós estamos no ano 515 antes de Cristo, finalzinho do século VI. Daqui em diante, até a época de Jesus e até o ano 70 do primeiro século, então é um bocado de tempo, hein? São 5 séculos. É isto que vai caracterizar o povo da aliança. O culto no templo e a observação da lei, escrita, a palavra. E isso começa com Esdras, que faz um sacrifício como sacerdote e que proclama a palavra. Ele leu toda a lei para o povo reunido em pé. E todos choram de emoção, porque eles entendem que se toda a desgraça aconteceu no passado, com os seus antepassados, e agora eles têm a chance de retornar e refazer a história, tudo isso estava previsto na palavra. E se a palavra for bem vivida e observada, isso não vai mais acontecer. Por isso, no final, Esdras e Neemias exortam o povo: não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Gente, esse texto aqui, me desculpem se eu fico muito em cima dele, ele é muito importante. Esse texto era conhecido, provavelmente de cor, por todo fiel judeu na época de Jesus. O próprio Jesus devia conhecer isso daqui. Por quê? Porque é um momento significativo, decisivo,
que muda a história do povo da aliança e que coloca os dois focos de atenção: a palavra, que tem que ser cumprida, honrada, vivida, e o culto, que é importante e que define o povo da aliança como um povo que adora um único Deus, cultuado em um único santuário, o Templo de Jerusalém. De fato, Jesus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, ele diz assim: eu não vim abolir a lei, eu vim dar a ela pleno cumprimento. Então ele está de acordo com a lei, com a palavra. E Jesus vai ao templo, respeitando o templo. E quando ele sabe que o templo vai ser destruído, ele chora sobre o templo. Ele, quando percebe o abuso no templo, por vendilhões e outras pessoas, ele se revolta contra isso e expulsa todo mundo. Lembram-se desse episódio? Então, Jesus está em sintonia com tudo isso daqui. Claro que depois os discípulos e a igreja irão seguir uma outra direção. O templo já não existirá mais e a palavra, o Antigo Testamento, será completada agora com aquilo que se construirá, que se escreverá como testemunho a partir da experiência de Jesus na igreja. Nós teremos o nascimento do Novo Testamento, que comporá com o Antigo as Escrituras. Mas este momento, a Assembleia aqui de Esdras, ela é decisiva para o caminhar da história. Lembrem-se que Deus se revela na história, nas ações e até nas contradições. Por isso que o Salmo é um trecho do Salmo 19 ou 18, que é um salmo que valoriza a palavra. E diz no refrão: vossa lei é perfeita, ó Senhor. Vossas palavras são espírito e vida. E 4 estrofes cantam a palavra do Senhor. Que dizem essas estrofes: a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Salmo 18, um salmo que é um elogio da palavra de Deus, entendida como lei. E a palavra agora do Evangelho segundo Lucas. É o início do Evangelho segundo Lucas. Ano C, destacando o Evangelho de Lucas. Nós estamos aqui no prólogo e depois no início da pregação de Jesus. O capítulo 1, versículo de 1 a 4, e depois o capítulo 4, versículos 14 a 21. Estamos ainda mais ou menos no início do ano, né? Então iniciamos também a pregação de Jesus. Vamos ouvir o Evangelho. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Este é o prólogo, o início do Evangelho segundo Lucas. Do capítulo 1. Agora nós pulamos para o capítulo 4. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza.
Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os olhos da sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a palavra da Escritura que acabaste de ouvir. Esses dois trechos do Evangelho de Lucas, escolhidos pela igreja para que nós aprendamos no início do ano civil sobre Jesus e o que ele significa, são dois textos encantadores. Primeiro, a abertura do Evangelho, aonde nós encontramos o testemunho do autor do Evangelho, que diz que escreve para um tal de Teófilo. Esse Teófilo depois vai ser citado nos Atos dos Apóstolos, que é um livro também escrito pelo mesmo autor do Evangelho segundo Lucas. O Lucas, né? Então aparece o Teófilo ali. A gente não sabe quem é esse Teófilo. Alguns dizem que esse Teófilo era um cristão importante na comunidade. Outros dizem que ele era um cristão e que tinha dinheiro, e então ele patrocinou o Evangelho ser escrito, porque era necessário, porque para escrever um texto não era fácil, não. Tinha que ter muito tempo, tinha que ter material, e os materiais não eram encontrados em lojas, tinham que ser produzidos. Era alguma coisa que era muito cara de ser feita. Alguns dizem também que Teófilo é uma maneira de chamar todo aquele que é amigo de Deus, porque o nome Teófilo, a palavra Teófilo, quer dizer justamente amigo de Deus. Pessoalmente, eu creio que Teófilo devia ser um cristão que tinha recursos e patrocinou o Evangelho e os Atos dos Apóstolos para ser escrito. Não quer dizer que isso é simples de entender desse modo, porque ele não aparece nas cartas de Paulo, ele deveria aparecer. Paulo cita tanta gente, por que não cita o Teófilo? Então, a situação não está resolvida ainda. Quem é o Teófilo? Não sabemos. Mas sabemos que Lucas tentou descrever o que aconteceu e como ele recebeu, porque Lucas não conheceu Jesus histórico. Lucas veio depois. Então ele ouve a respeito de Jesus e ele escreve o texto organizado. Provavelmente, segundo a tradição, ele se serve muito das catequeses de Paulo para escrever o seu evangelho. E aqui, na segunda parte deste evangelho de hoje, o capítulo 4 apresenta Jesus indo para a sua terra, aonde ele cresceu, e era conhecido, né? Ele tinha saído, certamente, tinha ficado um tempo fora, já começou a anunciar o evangelho, e a fama dele já chegou até Nazaré, e ele chega na cidade e vai na sinagoga no sábado, e convidam a ele para que ele vá e faça a leitura e fale alguma coisa. Era prática dos judeus assim fazer. E Jesus vai ali na frente, toma o livro, nós sabemos que Jesus sabia ler então, e ele toma um trecho do profeta Isaías. E no trecho do profeta Isaías, ele encontra esse que vai ser o seu discurso programático. É o que ele vai fazer. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me consagrou, ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação dos cativos, a recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos,
o ano da graça do Senhor eu devo proclamar. É interessante que em Isaías existe uma palavra dura, a vingança do Senhor. Jesus tira a vingança do Senhor e fala, o ano da graça do Senhor. Ele fecha o livro, ele enrola o livro, que era enrolado, e ele afirma, hoje se cumpriu a palavra desta profecia aqui entre vocês. É claro que ele está falando sobre si mesmo, porque ele é aquele que é enviado para fazer tudo isto. A reação, se nós seguirmos adiante no texto, a reação daquela gente que ouve Jesus é uma reação muito negativa, porque eles dizem assim, poxa, mas não é esse Jesus que a gente conhece, que cresceu conosco, a gente brincava junto, a gente, estávamos aí, éramos colegas, agora ele passou um tempo fora, voltou e está querendo dizer que ele agora é o tal? Então que ele faça os milagres que ele diz que faz, ou dizem que ele faz, para lá e para cá, ele já fez um monte de milagres, faça aqui para nós vermos. Então Jesus percebe que eles têm a dureza de coração. Ele constata que o profeta não é bem-vindo na sua própria terra. Então, segundo Lucas, ele não faz milagres ali, exceto uma coisa ou outra, e depois ele parte e não volta para Nazaré. Deixa Nazaré e vai aos pouquinhos, conforme os capítulos do Evangelho vão se sucedendo, caminhando para Jerusalém. E lá em Jerusalém, nós sabemos tudo o que vai lá acontecer. Mas entendam que a figura de Jesus aqui é partindo da palavra, como lá na primeira leitura do livro de Neemias, Esdras insiste na palavra e no culto, Jesus partindo da palavra, vai ser ele o lugar do encontro do homem com Deus, de Deus com o homem. É em Jesus que nós encontramos Deus e que Deus pode nos encontrar. Como segunda leitura, tem dois formulários. Tem o formulário mais longo e o mais breve. Eu vou usar hoje, contrariamente à minha prática, o formulário mais breve é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 14 e depois versículo 27. Diz assim, irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formar um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos, juntos, sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros deste corpo. Obviamente que Paulo está falando aqui da igreja, que é o corpo de Cristo. E é importante que nós entendamos isso, porque esse é um dado teológico de notável importância. É o chamado corpo místico de Cristo. Com pessoas diferentes, em funções distintas, modos de pensar, tempos, lugares, situações, missões, todos distintos, diferentes, mas que formam um único mistério, que é Deus com os homens e os homens com Deus em Cristo. Por isso a imagem do corpo, Cristo, o corpo e nós, os membros. É uma imagem muito própria para a igreja e que nós devemos cultivar e entender. Nós não estamos sozinhos, nós participamos deste corpo. Ouvimos a palavra, celebramos os sacramentos e entendemos que Jesus é o mediador que nos faz inserir no reino de Deus e olhar com confiança para nós e para o futuro. Espero que nós entendamos tudo isso daí. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Este é o canal Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos, e estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, ao lado do Santuário São José.
Agradeço a você a sua atenção e desejo graça e paz.